Como se já não bastasse um monte de séries que eu invento aqui para esse canal, hoje eu vou trazer mais uma que se chama Livros da Vida. A ideia é trazer a cada vídeo 5 dos meus livros favoritos de todos os tempos, e aí eu vou tentando juntar nesses vídeos uma unidade temática. Hoje é o primeiro episódio então da série e eu já tô louca para mostrar para vocês os primeiros 5 livros favoritos da vida, então vem comigo logo depois da vinheta. Não tô fazendo isso de forma cronológica, eu tô escolhendo aqui por unidade temática mesmo. E para inaugurar o quadro, eu resolvi trazer primeiro mulheres, porque nesse canal aqui as mulheres sempre têm prioridade. E eu vou mostrar pra vocês 5 dos meus livros favoritos que são de autoras contemporâneas brasileiras. A gente vai arrancar com a literatura brasileira e já arrancando também com mulheres escritoras. E aí nos outros vídeos eu vou apresentando também escritores homens, mas sempre tentando variar o gênero dos meus livros favoritos aqui, para que os vídeos fiquem mais interessantes para vocês. Mas antes de mais nada, está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui. Se gostar, se inscreva, isso é muito importante. Deixe um joinha e compartilhe esse vídeo com quem também gosta de ler, porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Selecionei aqui então 5 escritoras que são autoras de obras que eu amo muito. Coloquei em ordem de leitura dos livros mais antigos que eu li dessa pilha aqui, e assim eu vou apresentando pra vocês também, porque de certa forma mostra a trajetória que eu venho percorrendo nos últimos anos. Também escolhi livros muito simbólicos de cada autora. Na maior parte desses casos eu já li mais de um livro de um mesmo autor, então eu selecionei aquele que eu mais gosto de verdade, aquele que mais me impactou, mas é óbvio que todos esses autores que eu vou apresentar ao longo da série são excepcionais e tem livros maravilhosos que vão tocar as pessoas de uma forma diferente. Mesmo que o livro seja excelente pra mim, pode ser que não toque tanto outra pessoa, mas eu tô aqui pra selecionar os meus favoritos mesmo, então não podia escolher outros pra vocês. E só mais um aviso, eu não vou falar desses livros de uma forma que se pareça com resenha, eu vou falar de como eu me sinto em relação a eles. Por que eles se tornaram meus favoritos? Quais foram os pontos que fizeram com que esses livros se destacassem frente a tantos outros que esses autores também têm e que outros autores têm? Por que eles são os meus queridinhos, aqueles que moram no meu coração? É um vídeo então bastante emocional, 90% emocional e só 10% racional. Vocês vão perceber isso. O primeiro que eu quero mostrar é de uma autora contemporânea gaúcha, que é a Carol Ben-Simon. Conheci ela em 2015 e voltei a ler o trabalho que ela faz no ano passado e já fiz um vídeo temático também falando sobre a importância da obra dela, que eu vou deixar aqui. É um vídeo do quadro Feito por Mulher e lá eu exalto as qualidades literárias que a Carol tem. Mas hoje, para falar dos livros favoritos, eu selecionei o Todos Nós Adorávamos Cowboys, que na verdade foi o primeiro livro dela que eu li, mas na época eu não me ative tanto na leitura, não sei se porque eu tava lendo outras coisas no momento. Me pareceu um livro muito bom, mas não tinha me marcado. Já no ano passado, quando eu fiz a releitura, isso aqui mudou completamente pra mim e foi a melhor coisa que eu fiz, reler esse livro, porque ele me trouxe emoções muito peculiares. Aqui a gente tem a história da Cora, que é uma mulher bissexual que tá voltando de um tempo no exterior e vai tentar reencontrar uma pessoa muito importante pra ela, que foi a sua namorada, Júlia, e faz uma viagem então com ela, percorrendo o interior do estado do Rio Grande do Sul, mais pra matar a saudade da companhia dela, mas também, claro, pra reviver algumas coisas, pra voltar a esse passado e fazer um certo tipo de acerto de contas, que não necessariamente é uma coisa bem sucedida, mas o mais interessante é ver o caminho percorrido aqui pelas duas personagens. A narradora é a própria Cora, a gente é muito influenciado pela visão dela, mas o que eu gosto desse livro, além de todo o tema que tem sobre identidade, sobre voltar a si, tentar reconhecer alguns pontos que ficaram desconectados com o passar do tempo, é a narrativa da Carol, que é uma delícia. Eu gosto muito do jeito como ela descreve os ambientes, eu acho que ela consegue passar algumas sensações muito genuínas. Por exemplo, aqui as personagens estão numa idade entre os 20 e poucos anos, não tá delimitado quantos anos elas têm especificamente, mas dá pra perceber que elas estão nos 20 e poucos, e todo mundo que já passou por essa idade talvez se identifique, pelo menos em parte, com os sentimentos que elas têm aqui, sentimentos conflitantes, especialmente no que diz respeito a relações amorosas, e eu acho que a Carol traz muita veracidade pro texto nisso, nessas características das pessoas que estão aqui representadas, e eu sempre gosto de reconhecer isso na literatura. Além disso, né, pra mim esse livro tem um sabor muito especial, porque ele traz a linguagem
linguagem que, de um modo geral, é a que se fala aqui no Rio Grande do Sul, e eu sou gaúcha, como a maioria de vocês sabem. Ver esses personagens falando de uma forma muito próxima a qual eu falo, dá aquela sensação de conforto, né, de se reconhecer ali no livro. Poucas vezes eu vi um livro com uma linguagem que eu utilizo, e aí por isso talvez tenha esse apego emocional. Além do mais, ela passa pela minha cidade natal aqui, nessa viagem que ela faz pelo interior do estado, e eu reconheci todos os lugares por onde ela passou. Enfim, vocês estão vendo que é um livro que tem um apelo bastante emocional pra mim, por isso que ele é um dos meus favoritos da vida. Além de toda a forma, que eu acho muito bem executada, muito bem construída, tem esse apelo emocional, e eu não poderia não falar de Todos Nós Adorávamos Cowboys. Acho uma história adorável e vale a pena conhecer. Um outro livro que eu tenho para mostrar para vocês é O Inventário das Coisas Ausentes, da Carola Saavedra. Outro livro mais do que favorito, foi o meu primeiro contato com a escrita da Carola, e eu lembro que no ano passado eu comentei aqui com vocês sobre a minha experiência com Armas Sonolentas, que foi uma das melhores leituras do ano, mas naquele livro, apesar de ele ter me afetado profundamente, assim, de fazer chorar, esse aqui foi o primeiro grande impacto por uma boa escrita que eu encontro na Carola. Então, não podia também falar de outro. Esse livro eu li em 2017, já faz um tempo, e eu não fiz resenha, porque eu achei bem difícil de comentar. Ele tem uma narrativa que mistura narradores. A gente tem, em parte, a história contada pela Nina, e em parte pelo namorado dela, e é um livro que fica todo o tempo buscando esses personagens que deixam pistas, deixam documentos, e é basicamente isso que o cara vai fazer aqui, tentando reencontrar essa Nina que sumiu em determinado momento da história. Então a gente tem parte do caminho traçado pela Nina e outra parte desse inventário, e além de tudo envolve questões de memória, de passado, registro das nossas lembranças, e eu gosto muito da forma como ela executa isso. Geralmente não me interesso muito por livros que tem esse apelo documentalista, mas aqui não é isso só que acontece. Aqui a gente tem dramas pessoais que são do meu interesse. Pode ser que uma chave de leitura seja uma história de amor, pode ser sim, mas acho que é muito mais do que isso. São histórias familiares também, são vários tipos de resgates da memória, resgates físicos, e a Carola escreve de uma forma muito bonita. Poucas vezes encontrei um texto tão bonito e tão bem feito ao mesmo tempo. Tem textos que me pegam pela emoção, como é o caso do texto da Carol Ben-Simon, ainda que seja muito bem escrito, mas a Carola Saavedra tem alguma coisa a mais, tem alguma coisa mágica aqui que eu não sei bem o que é, que os textos dela me consomem, eu mergulho muito fortemente aqui. Então o Inventário foi esse primeiro grande choque que eu tive com uma baita de uma literatura, e é um livro curtinho e talvez seja bom começar a ler a Carola por esse aqui. Tem outros dois livros da autora ainda não lidos. Quando eu fizer essas leituras, de repente eu consigo trazer um vídeo só falando bem da Carola, mas é realmente uma das melhores escritoras que eu considero aqui das contemporâneas, e esse livro, ele é pequeno, mas ele é muito potente, vale a pena dar uma conferida. E eu espero que vocês não tenham achado que ia faltar Conceição Evaristo nesse vídeo. Esse foi o primeiro livro que eu li da autora, O Olhos d'Água, que é um livro de contos, talvez o mais recente até o momento, 2020 eu tô falando. E apesar de eu já ter lido outros livros da Conceição, esse aqui continua sendo meu favorito. Eu acho que muito pela potência desses contos, pelo impacto desses contos na minha vida. Aqui a gente tem a periferia. As periferias, claro, do Brasil, mas a periferia que a Conceição conhece e que resolve compartilhar com a gente. Cenas das mais variadas, personagens variados também. A gente tem homens protagonistas, mulheres protagonistas, crianças protagonistas, e talvez esses contos que são narrados por crianças são os que mais me impactaram. Pessoalmente, é um livro que abriu os meus olhos e mostrou uma realidade, escancarou uma realidade que eu sempre soube que existia, mas eu nunca tinha sentido tão perto de mim quanto na leitura dessas histórias. E então acho que isso só mostra a potência que a Conceição tem na escrita dela. Depois desse livro eu li o Ponciá Vicêncio e li também o Becos da Memória recentemente, mas nada pra mim supera Os Olhos d'Água. Acho que ela consegue fazer aqui tudo na dose certa. A poeticidade que eu gosto, a oralidade que eu gosto e os temas que eu acho que são relevantes socialmente. Além de todo o apelo emocional que tem aqui, esse é um livro daqueles que tem temas sociais
social necessário de serem refletidos. Daí a importância também de ler a Conceição, né? Não só porque são histórias interessantes e porque a narrativa dela é boa e gostosa de ler, mas também por tudo o que há de político aqui na escrita dela. Eu gosto demais desses contos, jamais vou esquecer do A Gente Combinamos de Não Morrer, que é um conto que aperta o coração, aperta mesmo, e eu tô toda arrepiada. Aquelas que se arrepia falando. Esse conto é muito potente. Se vocês não forem ler todo o livro, leiam pelo menos A Gente Combinamos de Não Morrer. Vocês vão ficar comovidos, eu tenho certeza. É uma realidade brasileira que a gente sabe que existe sim, e às vezes a gente tenta não enxergar, mas ela tá aí e ela se impõe e ela mata a gente todo dia, boa parte da população negra. Então ler Conceição faz a gente lembrar disso pra, enfim, né, se mexer, se mobilizar de alguma forma, nem que seja falando sobre a realidade, para que a gente se atente, né? Se a gente não pode fazer nada imediatamente, se a gente não tem esse poder de ir nos lugares certos e fazer o que tem que ser feito aí porque falta recurso, pelo menos que a gente fale sobre isso para não negar, para não invisibilizar essas pessoas. E por isso que eu gosto tanto desse livro aqui. Outro livro que se tornou favorito, que é de uma outra escritora que eu já li bastante coisa também, é o Sinfonia em Branco, da Adriana Lisboa. Essa é uma das escritoras que eu mais amo das contemporâneas. Acho que ela tem uma mão perfeita, ela sabe muito bem medir uma história comovente, uma história difícil, com uma escrita que flui muito bem, é leve, mas ainda assim se nota nela um capricho semântico, um capricho sintático que faz com que a estética toda desse texto seja muito bonita. E aqui a gente tem uma história também que é bastante brasileira, fala de duas irmãs que sempre foram muito amigas, mas que depois que cresceram foram tomando rumos diferentes na vida. Uma delas se casou e se tornou essa pessoa, essa mulher de classe média morando no Rio de Janeiro, a outra ficou no interior. Ainda que elas se diferenciem nisso, muitas coisas elas compartilham, e o que elas compartilham a gente reconhece, se não porque a gente viveu, talvez porque alguém à nossa volta viveu. Não é um livro pesado. Eu acho que ele é tão bem executado que acaba que a gente termina feliz quando fecha, quando chega na última página. Eu lembro de ficar encantada do começo ao fim com a escrita que eu encontrei aqui. Talvez vocês não enxerguem daí, mas ele tá todo destacado também, todo sublinhado. Ele vai falar então desse drama familiar dessas duas mulheres e dessa vida no interior que tem um tempo, tem um ritmo bem diferente da vida na cidade grande, e de como às vezes a gente se fecha para não lidar com algumas feridas, mas isso acaba fazendo mal e em algum momento essa casquinha vai coçar e a gente vai ter que tirar essa casca, sabe? Vai ter que lidar com isso, encarar. É um livro também sobre famílias. Eu tô falando pra vocês tudo que me vem na cabeça, palavras, sentimentos que me vêm em relação à leitura. Qualquer outro detalhe sobre sinopse vocês podem conferir sempre buscando as informações sobre os livros, que eu deixo aqui embaixo no box da descrição pra vocês conferirem também, valores e onde comprar, mas assim, tô falando de sentimentos aqui. E esse é um dos livros mais bonitos, mais bem feitos que eu li nos últimos tempos. Da Adriana Lisboa eu já li 3, li o Hanoi, li Hakushisha, que também é uma coisa muito bonita, muito diferente, delicada, mas esse aqui, com certeza, talvez pelo toque nacional de cultura que a gente reconhece, talvez por isso ele tenha me tocado tanto. É um baita livro. E pra fechar com chave de ouro esse primeiro vídeo da série, eu não podia deixar de falar de um dos livros que mais me surpreendeu pelo conjunto da obra, que eu li no ano passado, é o Entre as Mãos, da Juliana Leite. Eu sei que esse livro não impacta tanta gente assim, porque ele tem um estilo muito peculiar de texto, que eu sei que é pra quem gosta mesmo de contemporâneos, pra quem gosta dessas narrativas que não são lineares, que não são previsíveis, que não mantêm uma estrutura lógica de narração e de pensamento dos personagens. É muito mais do que um fluxo de consciência. Aqui a gente tem pedaços, fragmentos, recortes de tecido, dá pra dizer assim, recortes de várias realidades, e quando ela joga isso no papel, a gente vai juntando e vai entendendo a vida dessa personagem, que é uma mulher tecelã que sofre um acidente e acaba ficando com a sua mão comprometida, e aí com isso se vai também embora
a forma de sustento, e essa personagem tem que se readaptar a toda uma realidade diferente e vai precisar entrar em contato com família, com as tias, que tem um papel muito importante na vida dela. Através da voz dessas várias tias e dessas pessoas que a conhecem é que a gente vai conseguindo entrar um pouco na história da vida dela, que é a Madalena. E o que eu gosto aqui, além do tema, que é também, veja, um drama de uma vida de uma mulher muito forte, muito expressiva, além de tudo isso, de ser uma história que toca a gente, tem toda a questão da forma, e aqui eu acho que a Juliana Leite consegue fazer o que eu sempre busco nas leituras que eu faço. Alguém que conte uma boa história numa forma excepcional. Ela faz aqui quase como uma metáfora do ato de costurar, do ato de tecer a sua escrita. Então tem uma parte que é o direito, a outra parte que é o avesso, e tem uma outra parte que são as sobras das linhas. Uma parte é contada por uma pessoa, que a gente não identifica bem quem é que tá contando, só lá mais adiante. A outra parte vem o avesso, e aí a gente consegue conhecer um pouco mais da Madalena, e no fim, algumas coisas aleatórias que ficaram pra trás e que ajudam a constituir essa voz toda narrativa aí, que é feita por várias vozes. Eu acho inacreditável o trabalho que ela faz, eu imagino o trabalho que ela tenha tido pra escrever esse livro, e ainda assim, com todo esse trabalho estético, ela consegue emocionar a gente. Não por causa do formato, né, mas pela história que ela traz aqui nesse formato, influencia na forma como a gente lê. Então, tá tudo muito bem alinhado, estruturado, pra que essa obra aqui conte a história da Madalena, que é uma das coisas que eu gostei mais de ler no ano passado, e acho que não é à toa que esse livro ganhou prêmios, porque ele realmente é diferente, ele é fora da curva. Sei que tem gente que não gosta desse estilo e tá tudo bem também não gostar, mas eu acredito que muitas das pessoas que me acompanham aqui gostam da literatura contemporânea e gostam justamente dessa coisa diferente que ela tem, seja na hora de apresentar, na estrutura, seja nesses enredos que não necessariamente são bonzinhos, que são fáceis de digerir. Geralmente a literatura brasileira contemporânea é muito incômoda, e a maioria dessas aqui que eu tô citando é incômoda, só que aqui, além do tema, a gente tem essa estrutura incômoda, né? Então, vejam bem se vocês gostam desse estilo, mas se gostarem, não deixem de ler. É um dos livros mais bem feitos que eu já conheci, com certeza um dos melhores dos últimos anos, e fico feliz então de poder trazer ele também para essa lista. Então é isso, aqui tá a primeira lista dos meus livros da vida, 5 autoras excepcionais, daquelas que eu indico de olhos fechados, que merecem a nossa atenção. Espero que tenham gostado do vídeo, me contem aqui embaixo se já conhecem essas autoras, se já leram esses livros ou se leram outros. Indiquem também as autoras contemporâneas preferidas de vocês, eu quero saber o que vocês andam lendo de mulheres aí do Brasil. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.